Bom dia. Paula, bom dia. Obrigado pelo convite mais uma vez aí para a gente bater um papo aí. Obrigada, a gente que agradece o seu tempo. Igor, queria começar falando com você, né? Hoje foi divulgado o IPCA 15, o índice veio acima das expectativas, mostrando que a inflação ainda tem sido aí um ponto de alerta, né? Inclusive, a gente viu aí várias empresas destacando isso nos seus balanços do terceiro trimestre. Eu queria entender a sua avaliação sobre inflação e os impactos, né, de estar aí mais persistente do que o esperado. Esse é um ponto que está tirando o sono, eu diria, aí de 10 em cada 10 analistas, né? Porque quando a gente olha para o resultado das empresas, a gente vê claramente que aquele movimento de recuperação, né, que começou lá no meio do ano passado, ele ainda segue em curso, né? Então, quando a gente olha lá a primeira linha lá, que é a receita das companhias, ela está ainda se recuperando, tá? Mas muito dessa recuperação, na verdade, é nada mais nada menos que a alta da inflação, ou seja, as empresas estão tendo que repassar uma boa parte desses aumentos de preço, né, desses aumentos de insumo, e a dúvida fica com relação à margem, ou seja, se de fato esse repasse está conseguindo compensar né, os aumentos de custo. Até agora, a gente não viu uma deterioração grande de margens aqui no Brasil, tá? A expectativa é que isso, de fato, comece a acontecer, especialmente a partir do início do ano que vem, onde a gente vai ter um crescimento mais fraco do que a gente está tendo agora, né, o ano fechado, e a gente vai ter esses efeitos, né, de alta de juros, etc., agindo mais fortemente dentro das companhias, né, despesa financeira, etc. Então, as margens de lucro, elas podem ficar um pouco mais pressionadas ano que vem, tá? Mas a grande verdade é que o grande impacto aí para a bolsa, para preço, né, das ações das companhias, dessa inflação mais alta, na verdade, que isso causou um aumento dos juros reais, né, que é o juro que fica acima da inflação. E aí esse juro real mais alto, ele faz com que as companhias negociem a preços mais baixos, né, que a gente chama de valuation, múltiplo, ele fica bem mais baixo nesse cenário. A gente até rodou alguns estudos esse ano, e de fato a gente vê que boa parte da queda que a gente está vendo na bolsa nada mais é do que esse aumento desse juro real longo, né? Então a preferência por renda fixa ela aumenta, então você precisa ter um preço mais barato na renda variável para compensar. Então é mais ou menos assim que a gente vê esse momento e, digamos assim, a origem disso tudo é exatamente o que você falou, essa inflação mais alta, mais persistente, que agora o Banco Central vai ter que combater com juros mais altos. Mas assim, esse impacto eu acho que ainda vai aumentar nas companhias, tá? Especialmente em 22. Ô Igor, queria falar um pouquinho também sobre o setor bancário diante de todo esse cenário. Como que você avalia a perspectiva para os bancões e também para os bancos digitais com a alta aí da inflação e dos juros? Tá. Eu acho que nesse ambiente que a gente está vivendo, né, de inflação mais alta, juros mais altos, pelo incrível que pareça, é o ambiente normal do Brasil, né? Se a gente olhar os últimos 20 anos, é basicamente assim que o Brasil sobreviveu. E os bancos grandes, né, que a gente chama de bancos incumbentes, eles sabem sobreviver muito bem nesse cenário, né? Eles são muito cascudos a esse tipo de ambiente, porque foi assim que eles fizeram todo o processo de consolidação bancária no Brasil, etc. Então, em geral, os bancos, eles sabem se proteger, não significa também que eles vão ter um super aumento de lucro, mas os bancos incumbentes, que a gente chama, né, os bancos grandes, eles sobrevivem bem nesse ambiente. Tá? Eles têm, digamos assim, uma força, né, para repassar o custo de crédito mais alto, a taxa de juros mais alta, ela tem até um certo impacto positivo ali no balanço dos bancos. Então, acho que os bancos grandes, eles saem na frente em termos de resiliência para esse ambiente mais difícil que a gente está vivendo. Já os neobanks, né, os bancos aí que são quase fintechs, né, que são os bancos mais novos, eles vão ter uma dificuldade um pouco maior, porque a maioria deles ainda opta por não repassar, né, o custo ou não ter tarifas elevadas para crescer o máximo possível agora, porque eles entendem que o produto deles é melhor, que eles têm uma capacidade de atrair usuários, né, de uma forma bastante barata e extrair valor desse usuário depois, mas isso funciona muito bem quando você tem esse ambiente de juro baixo, tá? Que aí isso faz com que o custo de capital desses bancos seja baixo, você possa dar prejuízo por um tempo um pouco maior. Na medida que você tem um custo de capital mais alto, a vida desses neobanks, ela fica mais difícil.
tá? Então talvez aquele produto que você ofereça de graça, agora talvez você tenha que cobrar alguma coisa, então aquele esforço que você fazia para captar cliente oferecendo bônus, cashback, etc., talvez ele fique um pouco mais caro, né, nesse mundo de juros mais altos. Então a gente acha que a maré está baixando, né, e aí para esses bancos vai ficar mais difícil nadar nesse ambiente agora. Isso não muda a nossa visão, de certa forma até negativa, para o setor bancário de forma geral a longo prazo, porque eu acho que como o setor ele está ficando mais competitivo de qualquer forma, tá? Esses bancos não vão desistir, esses bancos novos, tá? Eles têm acionistas grandes por trás, têm capital, mas a vida fica mais difícil nesse momento. Mas eu acho que lá na frente vai ser um setor bancário como um todo, né? Esses bancos mais jovens, neobanks e os bancos antigos, eles vão estar competindo e abrindo mão de rentabilidade, um pool, né, uma piscina de lucros talvez um pouco menor do que a gente viu no passado. Mas acho que nesse momento os bancões são um certo porto seguro aí para esse ambiente mais volátil que a gente está aí de juro mais alto, tá?